Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, tá certo? Eu me chamo Marcos, eu sou aqui do canal Comece o Dia com Jesus, tá bom? E hoje eu gostaria de falar a respeito de um tema que eu discuti muito a respeito do assunto, discuti no sentido de debater, né? Não de brigas e tudo mais. Mas eu debati em um grupo do WhatsApp a respeito de um tema que eu resolvi trazer hoje para vocês, sabe? E o tema que foi discutido lá no WhatsApp foi a respeito de Miguel e Jesus Cristo serem a mesma pessoa. Esse foi o tema do debate. E eu achei interessante que a pessoa que estava indo contra este ensinamento, ele colocou um desafio. Ele disse lá no comentário, ele escreveu o seguinte: ele disse, olha, os adventistas do sétimo dia e as pessoas que acreditam que Miguel e Jesus são a mesma pessoa, me mostrem base bíblica, porque não tem base bíblica para isso. Vocês não se fundamentam na Bíblia. Aí outro escreveu um comentário e disse, não, ele se baseia nos escritos de Ellen White, tá certo? No caso, os adventistas do sétimo dia. Então, como eu aguardei alguns minutos alguém se manifestar, ninguém se manifestou, então eu coloquei a base bíblica para mostrar que nós temos fundamentação bíblica para provar que Jesus Cristo e Miguel são a mesma pessoa, certo? Então, o assunto que eu irei tratar é a respeito desse tema. Miguel e Jesus são a mesma pessoa? Eu particularmente acredito que sim. Por quê? Porque eu tenho base bíblica para isso e é neste vídeo que eu vou mostrar para vocês a base bíblica, o fundamento bíblico que eu tenho para provar que Miguel e Jesus Cristo são a mesma pessoa. Eu quero deixar claro que o fato de você saber se Miguel e Jesus são a mesma pessoa, isso não te leva à salvação e nem vai te levar à perdição, tá certo? Isso é mais para aumentarmos o nosso conhecimento a respeito desse tema das escrituras, certo? Dos temas bíblicos. Então, muitas pessoas dizem que é uma perda de tempo discutir sobre esse assunto. Eu não acho, particularmente eu não acho. Todo tema que envolve a Bíblia Sagrada, eu não acho uma perda de tempo. Eu acho um crescimento espiritual, tanto espiritual como teológico, a respeito do assunto bíblico. Então, nenhum tema que se refere à Bíblia Sagrada, particularmente para mim, eu não acho que seja uma tolice ou uma besteira de discutir, certo? Então, basicamente, é isso que eu vou falar neste vídeo. Mas antes de começar, eu gostaria de apresentar para vocês todos os textos que a Bíblia apresenta o arcanjo Miguel, tá certo? Então, dá uma olhada aqui nos textos que vão aparecer na sua tela, que fazem referência a Miguel. Como você pôde perceber nos textos que foram colocados aí, há 5 passagens mencionando o arcanjo Miguel. Você tem 3 no Antigo Testamento e 2 no Novo Testamento. 3 no livro do profeta Daniel, uma no livro de Judas e outra no livro do Apocalipse, tá certo? O que eu quero mencionar para vocês, para a gente entrar na parte da argumentação bíblica, certo? Vamos começar pelo livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse, se você tem a sua Bíblia aí, abra no capítulo 12 do Apocalipse e no verso 7. O texto que eu mostrei anteriormente diz que Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão e os seus anjos. A expressão dragão e os seus anjos, Miguel e os seus anjos, indica que esses dois personagens, Miguel e Satanás, ou dragão, eles são líderes de seus anjos. Satanás lidera todos os anjos que caíram, né, a terça parte de anjos que caíram do céu e vieram com ele para cá, para a terra, enquanto que Miguel lidera todos os anjos que ficaram ao lado de Deus. Agora perceba a expressão Miguel e os seus anjos.
Porque muitas pessoas usam o argumento seguinte: não, Miguel, ele lidera uma legião de anjos. O texto bíblico não diz isso. Eu também reconheço que o texto, ele não diz que Miguel lidera todos os anjos do céu, certo? O texto lá em Apocalipse não fala isso, também eu tenho essa consciência. Mas, se você analisar, Satanás lidera todos os anjos do céu, porque ele é o líder desses anjos, ele é o príncipe. A Bíblia chama ele de príncipe deste mundo, certo? Então, ele é o príncipe de todos esses anjos caídos. A Bíblia não vai dizer que ele lidera simplesmente uma legião de anjos, porque se fosse assim, ficaria sem sentido o texto de Mateus, capítulo 25, onde diz que o lago de fogo foi preparado para o diabo e os seus anjos. Será que o lago de fogo foi preparado para o diabo e uma legião de anjos que ele lidera? Não, Satanás lidera todos os anjos. Quando a Bíblia usa essa expressão, Satanás e os seus anjos, indica que ele é líder de todos os anjos que caíram com ele. Da mesma forma que a Bíblia usa a expressão Miguel e os seus anjos, indica que ele é líder de todos os anjos que houve lá no céu e batalharam contra o dragão para guerrear contra Satanás. Agora, analise as seguintes passagens que eu vou apresentar para você aqui agora, que a gente encontra nos evangelhos. Percebeu os textos? Agora vamos relacionar as seguintes passagens bíblicas. Acompanhe aí em sua tela. Perceba, Apocalipse capítulo 12, verso 7, menciona o dragão e seus anjos. Mateus 25, verso 41, diz o diabo e os seus anjos. Ou seja, como eu falei anteriormente, o diabo ele é líder de todos os anjos que caiu. Daí a expressão o diabo e os seus anjos, o dragão e os seus anjos. Apocalipse capítulo 12, verso 7, menciona Miguel e os seus anjos. Mateus 13, verso 41 diz: mandará o Filho do Homem e os seus anjos. Mateus capítulo 24, verso 31 diz: ele, Jesus, enviará os seus anjos. Então, ou seja, no céu nós não temos dois líderes dos anjos. Nós só temos um, que é Cristo. Certo? Entende? Se só temos um líder no céu de todos os anjos, então como explicar aí essa aparente contradição bíblica entre Miguel e seus anjos sendo o líder dos anjos e Jesus sendo o líder também dos anjos? É lógico que não há contradição bíblica. É lógico que nós não temos dois líderes de anjos no céu. Nós só temos apenas um, que é Cristo. Significa que Miguel é o nome de guerra de Cristo, certo? Então, Jesus Cristo, quando luta com Satanás, em Apocalipse capítulo 12, ele assume o nome de Miguel, que significa quem é como Deus, tá certo? Então, esse foi o primeiro argumento a respeito de Jesus ser Miguel. E esse argumento realmente ele prova e faz todo sentido de que Jesus... Alguém pode questionar o argumento que eu usei de que Miguel é o líder de todos os anjos do céu, usando Daniel capítulo 10, verso 13, onde diz que ele é um dos primeiros príncipes, certo? Só que isso não faz sentido por dois motivos. Primeiro, se você analisar o contexto de todo o livro de Daniel, você vai perceber algo interessante. Daniel ele estava entre mais dois presidentes, com ele eram três. Então, perceba que mesmo a Bíblia se referindo a ele como um presidente, ele era superior aos outros presidentes que com ele partilhavam o mesmo cargo, certo? Ele era superior a todos eles. Ele era um presidente, mas era o principal. Ele era superior aos outros, certo? Esse é o primeiro motivo. Segundo, por mais que Daniel 10, verso 13 chame Miguel de um dos primeiros príncipes, ele não deixa de ser o principal. Se você for para Daniel capítulo 12, verso 1, lá vai chamar Miguel de o grande príncipe, certo? A expressão o grande príncipe indica que ele é superior a qualquer outro príncipe que há, vamos dizer, da mesma patente, né? Vamos dizer assim. Então, ele é superior a qualquer outro príncipe, certo? Então, ele é o líder de todos os anjos que há no céu, como mencionei anteriormente.
vamos para o nosso próximo argumento. O próximo argumento se encontra no próprio livro de Daniel. Vamos abordar alguns capítulos, certo? Eu vou deixar aqui o texto aparecendo na sua tela para ficar mais didático, tá certo? E vou comentando com você. Vamos lá para o texto. Daniel capítulo 8, verso 16, como você pode perceber, Daniel teve uma visão, tá certo? De um carneiro e um bode. E o que aconteceu? Daniel não estava conseguindo entender a visão que ele estava tendo, certo? Então, ele ouviu uma voz de homem, tá certo? Vindo entre a margem do Ulai, como está escrito, né? E essa voz dizia o seguinte: Gabriel, dá a entender a este a visão. Ou seja, Gabriel havia recebido uma ordem para explicar a Daniel a visão. Mas agora preste atenção neste ponto do texto. Daniel apenas ouviu a voz de homem, tá certo? Ele apenas ouviu a voz. Agora vamos para o texto seguinte. No capítulo 10, Daniel tem uma outra visão. Ele vê um homem vestido de linho. E ele descreve este homem. O curioso é que o homem que Daniel havia visto e descreve, a descrição é quase idêntica à de Apocalipse capítulo 1, verso 12 ao 15, que João faz do próprio Cristo. Perceba que vai variar só algumas coisinhas, mas você percebe que são a mesma pessoa. João viu o próprio Jesus glorificado na visão do capítulo 1 do Apocalipse. E Daniel também viu o próprio Cristo, tá certo? Mas antes, no tempo de Daniel, lembremos que Cristo ainda não estava encarnado, né? Não tinha recebido o nome de Jesus e tudo mais. Então, esse homem é uma referência ao próprio Jesus Cristo. A descrição é a mesma de João e de Daniel. Agora veja o próximo texto e perceba onde eu quero chegar. Agora você percebe o seguinte: do verso 1 ao 9, você tem Daniel descrevendo o homem vestido de linho que ele havia visto. No verso 9 do capítulo 10, ele diz que, ouvindo a voz daquele homem, ele caiu sem sentidos, com o rosto em terra. Certo? Ou seja, ele desmaiou. No verso 10 agora, ele sente alguém tocando em seu ombro. Agora entra em cena Gabriel. Gabriel, lá no capítulo 8, como nós vimos anteriormente, foi ordenado a ele a explicar a visão ao profeta Daniel. Então você tem 3 personagens no capítulo 8. O homem que falou e ordenou a Gabriel e Daniel. 3 personagens no capítulo 8, verso 16. E você tem também agora 3 personagens no capítulo 10. Acontece que agora Gabriel ele vai explicar. Quando Daniel orou, desde o primeiro dia, ele estava disposto a atender a oração de Daniel. Mas o príncipe do rei da Pérsia estava impedindo ele de agir. Aí no verso 13 ele diz, mas o príncipe... Aí ele vai dizer que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive a vitória. O que isso significa? Querido, o homem que Daniel descreve lá nos versos 5 e 6 do capítulo 10 é o mesmo Miguel que veio ajudar ao anjo Gabriel. Por isso que você percebe nas outras passagens onde Miguel aparece, por exemplo, você tem ele lutando pelo corpo de pelo corpo de Moisés lá em Judas 9, tá certo? Eu vou falar sobre esse texto também. Aí ele vence. Você tem a batalha de Apocalipse capítulo 12 de Miguel e Satanás e ele vence. E você tem aqui em Daniel ele obtendo a vitória. Então quando Miguel ele vem, ele é poderoso e traz a vitória para o povo de Deus. Perceba que aqui, nesses 3 personagens, nós encontramos Cristo ou Miguel, Daniel e o anjo Gabriel, certo? Então, pela forma que Gabriel fala, nós percebemos que esse personagem que Daniel descreve é o próprio Jesus Cristo, é o próprio Miguel. Agora preste atenção no que Gabriel diz no verso seguinte. Mas eu te declararei, disse Gabriel,
o que está expresso nas Escrituras da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Então, aquele que está ao lado de Gabriel, auxiliando em todos os momentos e ordenando o que ele deve fazer, é o próprio Miguel, ou seja, é o próprio Cristo. Por isso que você vai sempre encontrar essas três pessoas. Você encontra o anjo Gabriel, você tem o homem vestido de linho que Daniel descreve, que é o próprio Cristo, o próprio Miguel, e você tem o personagem Daniel, tá certo? Você percebe que Miguel, ele é o anjo de Deus que recebe ordem diretamente do Pai. Você percebe que Gabriel, ele foi responsável por anunciar o nascimento de Jesus, lá em Lucas capítulo 1. Também o de João Batista para Zacarias, também lá em Lucas capítulo 1. Você tem ele aparecendo para José no capítulo 1 de Mateus, para anunciar também o nascimento de Jesus, claro. Aí você tem também o anjo Gabriel anunciando aos pastores que o menino havia nascido. Então, Gabriel tem essa missão de auxiliar o povo de Deus. Por isso, a ordem que foi dada no capítulo 8, para que ele explicasse a visão a Daniel, veio diretamente do próprio arcanjo Miguel, do próprio Cristo, tá certo? De alguém superior a ele. E no capítulo 10, porque, como eu pedi para você prestar atenção no capítulo 8, foi por que não aconteceu nada com Daniel no capítulo 8? Porque simplesmente ele só ouviu a voz que vinha lá do mar, lá do coisa que ele mencionou. Então, no capítulo 10, ele já vê aquele homem e começa a descrever, e a glória e a voz forte daquele homem que ele descreve, que é o próprio Miguel, faz com que ele desmaie, e Gabriel depois o acorda e aparece e conversa com ele. Tá certo? Portanto, só pelo livro de Daniel nós percebemos que Miguel e Cristo são as mesmas pessoas, estão relacionadas aí, tá certo? Mas tem mais argumento ainda, não para por aqui. Vamos ao nosso próximo argumento. O que eu acho curioso e interessante é que em Daniel capítulo 12, ele vai falar de ressurreição. E ele diz que quando Miguel se levantar, haverá duas ressurreições, uma para a vida eterna, uma outra para o horror e a vergonha eterna. Eu vou deixar aqui o texto na sua tela para você dar uma olhadinha, certo? Veja aí agora. Percebeu como Daniel capítulo 12, quando na aparição de Miguel fala de ressurreição? Agora analise estas duas passagens que vai aparecer agora no seu vídeo, e eu vou comentar elas no vídeo mesmo da passagem, tá certo? Jesus disse: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que estiverem no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. A voz de quem? Do Filho de Deus, dele mesmo. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Aqui, Jesus, especificamente, ele está falando da sua vinda, né? Aqui fala exatamente, nós acreditamos que aqui é uma referência à ressurreição especial, mas eu posso falar desse assunto em um outro vídeo, tá certo? Da ressurreição especial. Então, isso que Jesus está dizendo aqui acontecerá na vinda dele, certo? Como você pôde ver anteriormente, eu mostrei que lá em Daniel, quando Miguel se levanta, acontece ressurreição. E Jesus também diz que naquele dia haverá ressurreição. Paulo explica quando que isso acontecerá. 1 Tessalonicenses 4, verso 16 diz: porquanto o seu mesmo dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Perceba que na volta de Jesus haverá ressurreição também. Será que isso é coincidência? Na vinda quando Miguel se levanta para defender o seu povo, acontece ressurreição, e quando Cristo vem para salvar o seu povo, acontece ressurreição. Isso pode ser coincidência? E outra coisa, João diz que os mortos ressuscitarão, sairão do túmulo quando ouvirem a sua voz. Jesus está dizendo, mas Paulo diz que
os mortos ouvirão a voz do arcanjo. Entenderam aí a situação? Os mortos vão ressuscitar quando ouvirem a voz de quem? De Jesus ou do arcanjo? A não ser que essas duas pessoas mencionadas aqui, arcanjo e Jesus, sejam a mesma. Entendeu? Então Jesus e Miguel são a mesma pessoa. Simplesmente quando Jesus luta contra Satanás para defender o seu povo, ele usa o nome de Miguel. Miguel é o nome de guerra de Cristo. Como eu mencionei para vocês, Miguel significa quem é como Deus. Satanás tinha esse desejo de ser como Deus. Você pode ver isso em Isaías capítulo 14 e Ezequiel capítulo 28, certo? Então você percebe realmente que Satanás tinha esse desejo. Mas Jesus assume esse título, este nome, quando vai lutar contra Satanás para dizer, olha, você tenta ser como Deus, mas eu sou igual a Deus. Eu sou Deus. Entende? Por isso que sempre quando ele guerreia contra Satanás, ele usa esse nome Miguel, tá certo? Então, como você pode perceber aqui, Miguel se levanta, acontece a ressurreição. Jesus vem, também tem ressurreição. Jesus disse que os mortos ouvirão a sua voz para saírem do túmulo. Paulo disse que os mortos em Cristo ouvirão a voz do arcanjo. Então, perceba que a Bíblia não faz essa distinção de Jesus ser um personagem e Miguel ser outro. Não. A Bíblia mostra que esses personagens são o mesmo, certo? Miguel e Jesus. Bem, vamos para o nosso último argumento, tá certo? E o texto que eu quero abordar é exatamente o texto de Judas 9, que é muito citado para provar que Jesus não é o arcanjo Miguel, tá certo? Eu vou colocar aqui a passagem na sua tela, passagem bíblica, e vou explicar também para vocês, beleza? Vai lá. O texto de Judas diz o seguinte: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Aqui muitos usam o argumento de que Miguel não pode ser Jesus. Por quê? Porque se Miguel fosse Jesus, por que ele não repreendeu Satanás como ele fez em Mateus capítulo 4, quando ele fez lá no deserto a tentação, certo? Aí muitos dizem que o Miguel é criatura, aí Miguel não tem a autoridade de Cristo e tal. Mais ou menos esse tipo de argumento que é usado. Só o que eu acho interessante é o seguinte: se o fato de Miguel não repreender Satanás aqui indica que ele não possui autoridade, que ele não tem autoridade, certo? Que ele é inferior a ele, isso já vai contradizendo o Apocalipse capítulo 12, verso 7, que Miguel lutou contra Satanás e expulsou ele de lá. Daniel 10, que ele veio e lutou contra o príncipe da Pérsia, que é a referência a Satanás, e venceu, entendeu? E já é uma contradição. Mas se isso indica que ele não possui autoridade, aí como explicar Zacarias capítulo 3, verso 2? Zacarias diz o seguinte: mas o Senhor, quem? O Senhor Deus, disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Se a expressão usada por Miguel, o Senhor te repreenda, indica que ele é inferior a Satanás, que ele não tem autoridade, como explicar aqui o próprio Senhor dizendo a Satanás: o Senhor te repreenda? E detalhe, se você analisar o verso 1 de Zacarias, diz que na visão aparece Josué. Zacarias tem a visão de Josué e ele está diante do anjo do Senhor. Quem fala essa expressão, o Senhor te repreenda, é o próprio anjo do Senhor no verso 2. O anjo do Senhor que aparece no verso 1, no verso 2 é identificado como sendo o próprio Senhor. Assim como lá em Êxodo capítulo 3, Moisés vê um anjo do Senhor no meio da sarça e depois identifica esse anjo do Senhor como sendo o próprio Deus. Em Gênesis capítulo 22 ele faz a mesma coisa. Deus pede para que Abraão sacrifique Isaque, mas depois Deus é identificado como anjo do Senhor, porque ele diz:
pois sei que temes a Deus e não me negaste o teu único filho, né? O anjo do Senhor falando. Então você percebe que na Bíblia, anjo do Senhor é identificado como o próprio Deus. E tendo por base que Jesus disse lá em João, antes que Abraão existisse, eu sou, querendo dizer que ele é aquele anjo do Senhor, aquele Deus que falou com Moisés na sarça ardente. E João, capítulo 1, verso 18, onde diz que ninguém jamais viu a Deus, João Batista estava querendo dizer que todas as vezes que Deus apareceu para um de seus servos no Antigo Testamento, era o Deus unigênito que estava no seio do Pai, pois o objetivo de Cristo era revelar o próprio Deus. Por isso que Jesus vai dizer a Filipe, quem vê a mim, vê o Pai, certo? Então o anjo do Senhor que falou aqui, o Senhor te repreenda, para Satanás em Zacarias, foi o próprio Cristo. Então, se você pegar e linkar as duas passagens, vocês percebem que Miguel e o anjo do Senhor que falou aqui em Zacarias são a mesma pessoa. O anjo do Senhor é uma referência ao próprio Cristo. Então, Miguel e Jesus são a mesma pessoa. Então, na Bíblia não há essa diferença entre Miguel e Jesus, tá certo? Não há essa diferença nas Escrituras Sagradas. Eles são a mesma pessoa. Assim como Jesus é chamado de Cordeiro de Deus, Leão da tribo de Judá, Emanuel, que quer dizer Deus conosco, ele também é chamado de Miguel, quando entra em conflito contra o próprio diabo e para proteger o seu povo. É isso aí, meu querido irmão ou irmã. Esse foi o vídeo, tá certo? Se você gostou aí desse estudo aqui, que nós passamos esses minutinhos aqui estudando a respeito de Jesus ser Miguel, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, tá certo? Deixa aí o seu like. E não se esquece de ativar o sininho para você receber as notificações e ficar sabendo quando a gente estiver postando aqui os novos vídeos, tá certo? Deixem aí também a sugestão de vocês nos comentários, o tema que você quer que eu aborde, que eu posso também fazer um vídeo aqui e postar no canal, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida e de toda a sua família.